Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio. Me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. Hoje vou responder uma dúvida muito comum e que gera muita confusão. Quem tem disfunção erétil também tem a doença de Peyronie, que é uma fibrose no interior do pênis? E quem tem a doença de Peyronie obrigatoriamente vai ter disfunção erétil ou impotência? Esta é uma pergunta muito importante, porque envolve duas condições diferentes, mas que muitas vezes estão conectadas. Fique comigo até o final, porque eu vou te explicar quando elas estão relacionadas e quando não estão. O que é disfunção erétil? A disfunção erétil é a incapacidade de obter e de manter uma ereção até completar o ato sexual penetrativo. Ela pode ter origem em fluxo sanguíneo insuficiente, alteração dos nervos que chegam até o pênis para gerar a resposta vascular, problemas hormonais em caso de déficit de testosterona ou outras alterações hormonais que refletem na estrutura peniana, ou fatores psicológicos que também sempre estão juntos. Porém, precisa diferenciar o quanto é psicológico e o quanto é orgânico. Ou seja, é um problema funcional de um órgão chamado pênis, como qualquer outro órgão, como o coração, o fígado, que tem a sua funcionalidade. O que é a doença de Peyronie? A doença de Peyronie já é uma alteração estrutural dos tecidos que compõem a estrutura do órgão pênis. Ela ocorre quando desenvolve uma fibrose, uma cicatriz, uma perda de elasticidade na membrana que é responsável pelo formato do pênis quando pressurizado de sangue. Isto gera curvatura peniana quando a perda de elasticidade for maior de um lado em relação ao outro. Mas pode até não gerar curvatura, e sim uma retração do tamanho peniano, quando a perda de elasticidade é igual dos dois lados. Assimetria na expansão dos tecidos e pontos de tensão localizado, o que determina alterações da forma do pênis pressurizado de sangue. Essas alterações de formas, como eu falei, pode estar relacionado ou não à curvatura, mas estão relacionados sempre à retração do tamanho peniano. O pênis vai encurtar. Mesmo porque quando o pênis fica curvo, como o meu dedo, ele fica menor também. E pode levar a alterações quando a perda de elasticidade é circunferencial, vai gerar afinamentos. Então, às vezes, o contorno do pênis afina só de um lado ou afina dos dois lados, levando uma lesão em ampulheta. Não é inicialmente um problema de ereção, e sim um problema estrutural, onde os tecidos, por fibrose, perderam a elasticidade que antes tinham. Elas podem coexistir? Sim, e isto é muito mais comum do que você imagina. Muitos pacientes com deformidade no pênis apresentam a disfunção erétil associada. Por quê? Porque a fibrose, que é a perda de elasticidade dos tecidos, pode prejudicar a expansão dos tecidos de forma uniforme, comprometer a hemodinâmica, traduzindo, compromete a capacidade de reter o sangue dentro do cilindro peniano. Esta perda de um formato adequado do pênis, associado a maior ou menor problemas hemodinâmicos, que é a dificuldade de retenção do sangue dentro do pênis, vai gerar instabilidade vertical no cilindro peniano. E além disso, o próprio impacto emocional e mental da deformidade no pênis gera também um impacto psicológico muito grande em 80 a 90% dos pacientes. E isso também piora a condição erétil. A disfunção erétil pode levar à doença de Peyronie. Agora vem um ponto importante. Os homens com algum grau de disfunção erétil, que é a dificuldade de ter ou manter uma ereção até completar o ato sexual, estão propensos a não completar direito o ato sexual e muitas vezes forçar o pênis na relação, que fica dobrando, fica escapando, o que predispõe ao aparecimento das fibroses. E isto muda completamente a mecânica e a própria relação sexual como um todo. O que acontece? O pênis, quando não está completamente rígido,
ele fica predisposto a microdobras, microtraumas, o que pode ser o fator de gatilho para iniciar o processo de fibrose. Além do que, a própria disfunção erétil está associada também a algumas situações de piora oxigenação dos tecidos penianos. Então, esta combinação muitas vezes favorece o aparecimento das fibroses. Este processo de microtraumas, microdobras, muitas vezes não é percebido pelo paciente. 70% dos pacientes que desenvolvem a fibrose no pênis, 70%, não lembram de um episódio de um trauma importante. O que mostra que, na maioria das vezes, o processo se desencadeia por microtraumas, gerando processos inflamatórios, podendo gerar fibroses nesses pacientes. Ou seja, a disfunção erétil pode ser um fator de risco para o desencadeamento da doença de Peyronie. A doença de Peyronie sempre causa disfunção erétil? Não ocorre em 100% dos pacientes. Mas algum grau de disfunção erétil em mais da metade dos pacientes estará presente, podendo ser leve, moderada ou até acentuada. Os casos de doença de Peyronie que interferem menos com a função erétil são casos de curvaturas leves, onde não há comprometimento vascular e a placa ou as fibroses difusas não interferem com a expansão global do pênis e não interferem com a veno-oclusão. O que é isso? Para ter e manter uma ereção, depende de um bom fluxo de sangue de entrada, mas que ele não saia rápido de dentro do pênis. A membrana, onde ocorre a doença de Peyronie, se ela for muito danificada, ela vai atrapalhar com a função veno-oclusiva. Somente em Peyronies leves é que essa função veno-oclusiva pode ser preservada. O que é a função veno-oclusiva? É a capacidade de manter a ereção. Nos casos mais avançados de fibroses devido à doença de Peyronie, na grande e extensa maioria das vezes terá algum grau de disfunção erétil, devido perda de rigidez, que é a dificuldade de veno-oclusão, ou seja, de reter o sangue dentro do cilindro peniano, instabilidade da haste peniana, facilitando dobras, causando dificuldades na penetração, ou se penetra com a ajuda da mão, uma tendência a escapar na maioria das posições. Ou seja, depende da gravidade da doença, da fibrose e da sua evolução. O que o paciente precisa entender? Disfunção erétil e a doença de Peyronie não são a mesma doença, mas podem estar concomitantes. A relação entre a disfunção erétil e a doença de Peyronie envolve fatores como biomecânica, que é a capacidade de pressurizar o cilindro, gerando resistência vertical, o fluxo sanguíneo de entrada e de saída estarem em equilíbrio para manter uma boa pressurização do cilindro e gerando boa resistência vertical, e a integridade dos tecidos para permitir que essas estruturas exerçam o seu papel funcional, gerando pressurização e manutenção da pressurização do cilindro para gerar resistência vertical. E principalmente o tempo de evolução e a forma maior ou mais agressiva da fibrose em cada paciente. A pergunta correta não é eu tenho uma ou tenho outra, mas sim se existe uma correlação entre o que você está presenciando com a gravidade, seja da fibrose, seja da disfunção erétil, o quanto uma e outra estão juntos causando essa disfunção de penetração, disfunção de capacidade de desempenho. Em conclusão, a disfunção erétil pode existir sem a doença de Peyronie, assim como a doença de Peyronie pode existir sem a disfunção erétil. Porém, na maioria das vezes, a doença de Peyronie ou a disfunção erétil, em algum grau, elas se correlacionam, podendo, em maior ou menor grau, levar a uma não boa funcionalidade do pênis para o ato penetrativo. Entender essa correlação e saber diferenciar as duas patologias e o quanto elas estão relacionadas é fundamental para o diagnóstico correto, e somente após o diagnóstico correto é que se determina o melhor tratamento, seja ele medicamentoso ou até cirúrgico. Se você percebe alteração na ereção ou de sua manutenção,
alguma deformidade no pênis, seja curvatura, seja afinamentos, seja retração ou instabilidade durante a relação que facilita ele dobrar e escapar, isto merece uma avaliação criteriosa no consultório com teste de ereção fármaco induzido, ultrassonografia, palpação, teste de resistência vertical, para que nós tenhamos um diagnóstico adequado e só assim será possível determinar o melhor tratamento. E quanto antes esse diagnóstico puder ser feito, melhores são as possibilidades de tratamento para que você supere esse problema que certamente afeta você psicologicamente e a sua saúde mental está prejudicada. Se desejar, deixe as suas dúvidas nos comentários ou entre em contato pelo WhatsApp. Conte comigo, estamos juntos!